3 milhões e meio de reais é o valor que a minha comunidade economizou simplesmente por a gente utilizar uma estratégia simples, que é a de buscar uma corretora que não cobre taxas nas negociações. Isso porque eu vou te mostrar nesse vídeo que se você não se preocupa com as taxas, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. E quando eu te falo isso é porque eu sei do que eu estou falando, afinal de contas eu mesmo já economizei praticamente 100 mil reais em taxas. Significa dizer que uma pessoa que se preocupou com isso pode ter um carro a mais na garagem ou ter pago muitas parcelas da casa que financiou a mais, simplesmente porque se preocupou em escolher melhor a corretora que está utilizando. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou Rodrigo Souza, aqui a gente fala sobre conteúdo de criptomoedas. Se você ainda não me segue, aproveita já para seguir, também deixa o seu curtir aqui no vídeo para ajudar ele a crescer. E nesse vídeo eu vou te mostrar porque é tão importante ficar atento às taxas que você está pagando a cada negociação que você realiza. Primeiro de tudo, eu vou colocar aqui na tela para você ver o valor economizado aqui pela minha comunidade, simplesmente por a gente estar negociando pela Quantifury, que é uma corretora que não vai cobrar taxa nem na compra e nem na venda de nenhum ativo. E o valor até o momento é de 666.613 dólares. Quando a gente converte isso para o real, dá aproximadamente 3 milhões e meio de reais. Então imagina que nós movimentamos o equivalente aí a uma casa de condomínio de altíssimo padrão e por não pagarmos taxas por essas negociações, essa casa de alto padrão não foi tirada de nós. Porque na verdade é exatamente isso que você tem que pensar. Quando você está pagando taxa, você está deixando de investir em alguma outra coisa. Seja numa escola melhor para o seu filho, seja na possibilidade de comprar um carro adicional. E você vai ver, através de um cálculo que eu vou te mostrar, que muitas vezes você está gastando sim um valor bastante elevado nas taxas e não está se dando conta disso. E esse valor poderia muito bem ser o valor destinado a pagar a parcela de um carro, de uma casa ou qualquer outro bem que você queira. Bom, estou aqui na tela com uma das principais corretoras do mercado apenas para usar ela como referência e a gente vai ver aqui que uma pessoa que acaba de abrir conta na corretora começa pagando uma taxa de 0,1% da transação. Num primeiro momento parece que é um valor muito pequeno e realmente é, só que o problema são os pormenores que a maior parte das pessoas não sabem que existe. A primeira coisa que a maioria das pessoas não vai te contar é que as taxas que você paga incidem sobre o valor que você utilizou da alavancagem. Isso significa dizer que você não está pagando taxas sobre R$ 1.000 que você tenha aberto uma operação. Você está pagando taxas sobre o valor dos R$ 1.000 versus a alavancagem que você esteja utilizando. Eu perguntei aqui no Gemini se isso era verdade e pedi que ele me trouxesse um exemplo e aqui está a resposta dele. A minha pergunta foi: as taxas em corretoras são cobradas pelo valor alavancado? Dê um exemplo. E a resposta dele foi: sim, na maioria das vezes as taxas são cobradas sobre o valor alavancado, valor total da operação, e não apenas sobre a sua margem de garantia. Quando você está alavancado, a corretora calcula os custos percentuais com base no dinheiro total movimentado na transação. E aí ele trouxe o exemplo que eu pedi. Por exemplo, uma pessoa que tenha um investimento de R$ 1.000, alavanque em 10 vezes, vai abrir uma operação total de R$ 10.000. Se a taxa da corretora for de 0,03, que inclusive é bem inferior àquela que eu mostrei de 0,1, o cálculo ficaria da seguinte maneira: você paga a taxa tanto na compra quanto na venda, então você paga a taxa 2 vezes. Portanto, uma operação de compra de R$ 1.000 alavancado em 10 vezes equivale a R$ 10.000. Na entrada você paga 3, na saída você paga 3, você pagou R$ 6 sobre os R$ 1.000 que você tem investido. Ou seja, uma única operação custou do seu dinheiro o equivalente a 0,6% do valor. É exatamente isso que você escutou. Uma única operação custou um mês de uma pessoa que deixasse o seu dinheiro investido em um investimento muito tradicional, como por exemplo a poupança. E isso para um valor baixo de R$ 1.000. E eu sei que muitas pessoas operam valores muito altos. Operações de $5.000 alavancado em 10 vezes, operações de $20.000 alavancadas em 10 vezes. Agora para pensar o quanto isso significa no final do mês, o quanto você está pagando por fazer essas operações. Se daria ou não para fazer aquilo que eu falei no início, direcionar esse valor para outras coisas também importantes. Eu voltei lá para a inteligência artificial e pedi dessa vez para o ChatGPT fazer uma simulação para mim de uma pessoa que tem um capital de apenas $100, ou seja, ele vai utilizar apenas $100 e uma alavancagem de 10x, ou seja, uma alavancagem que muita gente até considera baixa. Como eu falei, a galera por aí opera muitas vezes com alavancagens muito mais agressivas que essa. Mas vamos considerar a ideia dos 10x. Esse exemplo, cada operação teria um valor de $1.000, partindo do pressuposto que a pessoa possa fazer 3 operações por dia, que é um número muito normal dentro do mercado de quem opera todos os dias ali olhando para a tela, nós teríamos um volume diário de $3.000 durante os 30 dias do mês, a gente estaria movimentando $90.000. Como a gente tem a operação de compra e a operação de venda, é 90 vezes 2, o equivalente a $180.000 de negociações no mês, com um capital de apenas $100. Vamos ver quanto que isso ficaria naquela simulação
se baseando naquela taxa que a gente viu no início do vídeo de 0,1%. Qualquer uma das corretoras que eu simulei aqui, eu escondi os nomes por uma questão aqui de ética, mas se você procurar você vai descobrir quais são. A gente vê que a maior parte delas teria uma cobrança total de 180 dólares. Estamos falando de praticamente R$1.000 para uma pessoa que opera apenas 100 dólares 3 vezes ao dia, alavancado em 10 vezes. Então, meu caro, faz muita diferença. A gente está falando de uma pessoa que gasta em torno de R$12.000 por ano apenas com esse tipo de operação, com valores baixos e alavancagem máxima de 10x. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já operou com valores muito mais altos do que esse e inclusive alavancagens muito maiores do que essa de 10x? Tá entendendo o quanto você já deixou na mesa simplesmente por não saber o quanto isso impactava na sua operação? Mas eu já sei que vai ter gente no meu vídeo dizendo que, Rodrigo, mas eu não pago 0,1% de taxa porque eu sou o VIP lá da corretora, eu já tenho o status de VIP 2, VIP 3, VIP 4 e as minhas taxas são muito mais em conta. Pois bem, vamos voltar para esta mesma corretora e olhar uma pessoa que esteja no status de VIP 3. Então eu voltei lá no ChatGPT e pedi que ele refizesse a simulação agora utilizando essas taxas, mas também com um valor um pouco mais alto. Isso porque se uma pessoa está dentro do VIP 3 ou VIP 4, como muita gente pode pensar, é porque normalmente está operando valores mais altos, porque a corretora somente disponibiliza esse status justamente porque essa pessoa movimenta volumes maiores. E olha que eu nem utilizei um valor muito mais alto, tá? Eu fiz uma simulação aqui muito conservadora. Você pode colocar na real que na prática se paga muito mais do que o que está aqui, porque eu estou utilizando apenas a hipótese de um valor máximo de $1.000 por negociação. E eu tenho certeza, porque eu conheço, eu também faço, negociações com valores que vão muito além dos $1.000. Então meu pedido foi, simule uma pessoa que opere $1.000 por dia em 10x, 3 operações ao dia, mas diminua a taxa para 0,0625 para taker e 0,0725 para maker. E tá aqui, ó, ele trouxe pra gente as premissas: capital inicial de $1.000, uma alavancagem de 10x, exposição, 30 dias no mês, tá? Isso significa que essa pessoa teria um volume mensal de $30.000, né? Que é $1.000 vezes 10, que são $10.000, 3 vezes ao dia, $30.000, vezes 30 dias, considerando a entrada e a saída, ou seja, compra e venda da operação, $1.800.000 negociados na corretora. No primeiro cenário, imaginando que essa pessoa apenas utilize ordens limite, que a gente também sabe que não é a realidade, porque em mercados futuros é muito comum a entrada a mercado, mas vamos utilizar a menor taxa de todas. A gente teria uma taxa total entre compra e venda, que é 2 vezes a taxa básica, de 0,125% sobre o valor total. São o equivalente a $2.250 no mês. Isso sendo o VIP 3, lembra disso? Um gasto anual de $27.000, praticamente R$150.000. É inacreditável a quantidade mínima de pessoas que para pensar o quanto de dinheiro está indo embora simplesmente porque nunca reparou nesses detalhes. Agora eu vou para o cenário extremo. Vamos pegar as condições estabelecidas para quem chega no nível mais alto da corretora, o VIP Supremo. No caso de um VIP Supremo, utilizando o mesmo valor dos $1.000, lembrando que para você ser VIP Supremo você tem que movimentar ali muitos milhões na corretora. Para pensar aí quantas pessoas você conhece que tem esse status de VIP Supremo. Então coloca aí pelo menos 10 vezes mais taxa do que eu vou mostrar nas operações, mas é só para a gente entender o contexto e para você ter noção do quanto sai de dinheiro nessa história toda. Considerando o VIP Supremo uma pessoa que negocia $900.000 mês, que nada mais é do que uma operação de $1.000 alavancada por 10, 3 vezes ao dia, ela teria uma taxa mensal de R$5.940, anualmente gastando o equivalente a R$71.000. Eu não vou nem mostrar a taxa do maker, tá? Eu não vou nem mostrar o maker, que é um pouco mais alta, obviamente vai dar diferença. Mas você já entendeu o que eu quis dizer aqui. Então, meu amigo, com isso eu espero que você tenha compreendido a importância da boa escolha da corretora que você vai utilizar para fazer as suas negociações. É claro que você pode e até deve ter conta em mais de uma corretora, afinal de contas todas as corretoras têm suas características e às vezes você quer negociar uma moeda que só tem em uma corretora e não tem na outra. Mas a partir de agora tenha consciência que se você não souber escolher muito bem as operações que você está fazendo e o quanto a corretora está te cobrando por cada operação, isso pode estar tirando um dinheiro muito grande do seu bolso. E é aí que entra a minha escolha da corretora Quantifury, porque é justamente o slogan dela:
Negocie e invista livre de comissões e taxa de empréstimos a preço spot em tempo real de todas as classes de ativos negociados nas principais bolsas de valores globais. Resumindo, você não vai pagar taxas nem para comprar nem para vender nenhum dos ativos que a corretora tem disponível dentro dela. E não para por aí. Utilizando o meu código de convite Rodrigo durante o processo de abertura ou clicando através do link que está na minha descrição, você ainda vai entrar na promoção de receber uma recompensa de boas-vindas pagas em Bitcoin no valor de até $250. Mas Rodrigo, eu não sei utilizar a corretora. Tudo bem, aqui na minha própria página você vai encontrar um tutorial gravado por mim explicando o passo a passo de como você faz o depósito, de como você abre as negociações, e aqui no meu feed você encontra outros vídeos ensinando a fazer longs, fazer shorts e apresentando a corretora de uma forma geral. Então aproveita que agora você tomou consciência e faça a abertura da sua conta. E se você gostou desse vídeo e aprendeu alguma coisa aqui hoje, deixa aqui o seu curtir e deixa também os seus comentários com as suas dúvidas que eu vou responder depois um a um. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.